Pessoas que são muito perfeccionistas, que tudo tem que estar certinho, normalmente são pessoas que têm uma grande propensão à fibromialgia. E é o meu caso. Daí, como é que eu faço para que eu não me sinta assim? Para que eu consiga trabalhar? Eu tento procurar ter as coisas sempre de um modo mais organizado, sem ser radical. Mas, por exemplo, se eu vou falar uma coisa para vocês, eu sempre tenho um trabalho feito. Apesar de eu saber isso daqui, eu já falei em várias outras lives isso, mas quando eu vou falar para vocês nesse daqui, eu faço tudo de novo. Então, cada live que eu faço para vocês, cada vídeo que eu faço para vocês, eu faço todo um escrito e um estudo para ver se tem alguma coisa nova ou não. Então eu tenho essa característica, eu tenho esse conceito, então eu tenho todo um material produzido em cima, não só para vocês, mas como das aulas com os meus pacientes e tudo mais, né? É assim que faz. Então a minha metodologia é muito embasada, porque eu acho que assim fica mais correto. Eu não corro o risco de passar algo que eu esqueci. Porque a nossa mente, né, Clara, até porque eu tenho fibromialgia, vai que eu tenho fibronevoeiro, apesar que eu não tenho muito tempo, daí os sintomas, vocês vão aprender com o tempo que quando você controla a fibromialgia, você não tem mais esses sintomas. Porém, eu me acostumei a ter essa característica de anotar tudo. Existe uma coisa chamada borboletas, tá? O que são as borboletas do cérebro? Não é a nossa borboleta, tá? É borboletas do cérebro. Quando você tem quando você pensa uma ideia, ou você vê uma coisa, e você tem que lembrar disso, ou você quer lembrar disso, isso fica na sua cabeça martelando. E ela fica martelando, 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 e é como se fosse de um jeito bem por cima falando, é como se estivesse ocupando espaço da garagem de um prédio. Então aquilo ali fica ocupando aquele espaço, só que essa garagem é muito pequena, e tem muito carro para andar. Então, se aquele ficar ocupando aquele espaço, aquele não vai poder pôr mais carro, não vai poder pôr mais nada. Então, o que a gente faz para liberar esse espaço? A gente tira aquele carro dali. Então, a gente tira essas borboletas que estão voando dentro do nosso cérebro e a gente escreve isso num lugar. A hora que você escreve, seu cérebro automaticamente entende de que ele não precisa mais gravar isso, porque você já gravou em algum lugar. Então, eu tirei as borboletas da minha cabeça e liberei espaço para o meu raciocínio. Então é isso que eu faço, eu acostumei isso exatamente por causa da época da fibromialgia. Então a ter essa característica de falar que eu simplesmente eu preciso anotar para que não fique ocupando a minha cabeça. Então assim, eu não preciso ficar fazendo uma live com vocês e desesperada que eu preciso lembrar de tudo, não, tá aqui. E se vocês olharem e falar, pô, mas ela tá falando usando um papel ali como, sim, tô usando porque se eu estivesse dando aula na faculdade eu ia fazer isso também. Se eu estivesse dando aula no curso técnico que eu dava, eu também estava usando papel, porque eu não vejo necessidade a gente tem que usar o nosso cérebro para coisas que vão realmente complementar. Então, assim, eu ter pontos anotados, eu ter coisas anotadas aqui dentro de um conteúdo que eu mesmo escrevi, é somente para relembrar. Somente para virar e falar, peraí, porque eu escrevi isso, a partir do momento que eu escrevi isso, eu sei o que está escrito. Só que você tem. Então é isso, uma coisa que você tem que usar como tática. Você está com fibronevoeiro. Eu não estou mais, porém, você está com fibronevoeiro. Use as táticas. Tire as borboletas da sua cabeça. Isso é uma dica, tá? É uma dica que eu tô te dando. Tem várias dicas que a gente vai dando, várias coisas de processo, inclusive pro cognitivo. Cognitivo comportamental ali. Por isso que é um dos pilares da minha metodologia. Essa parte. Então vamos lá. O que é fibromialgia? Foi bem basicão ali. Coisas que você pode fazer para você ajudar na fibromialgia, ajudar ela a ter aliviar a fibromialgia ali. Que é aquilo básico que você já sabe que as pessoas falam. Fazer uma yoga. A yoga é um exercício lento, é um exercício que vai te dar alongamento, é um exercício que te dá calma, porque coloca meditação. Eu falei disso na aula anterior, se eu não me engano, já foi na aula anterior que eu comentei sobre os tipos de meditação, e a yoga é um deles, e o que a yoga faz. Então, assim, ela é um dos pontos que você pode usar para você estar trabalhando a fibromialgia em você. Outra coisa, acupuntura, eu amo acupuntura. Ai, eu nunca falei para vocês, né? Eu fazia acupuntura na Ibramec, que é uma faculdade de medicina chinesa. Por isso que eu estudei medicina chinesa ali. Só que eu fui fazer o estágio. Eu não consegui fazer o estágio porque eu não consigo agulhar ninguém, gente. Eu não consegui enfiar agulha em alguém. Então eu tive que parar o estágio. E eu tô esperando eles formarem uma turma porque eu quero fazer a fitoterapia
Quero ir para medicina chinesa pela fitoterapia, porque eu quero fazer uma pós na China. Vocês viram? Eu tenho 50 anos, mudei de profissão radicalmente e quero fazer uma pós-graduação na China. Eu estou pensando no futuro ainda, com plano, só que sem neurose, entendeu? Sem neurose. E para mim era desagradável eu fazer agulhar as pessoas, então eu não vou mais fazer. Eu não preciso fazer algo que eu não gosto, desde que. Deixa eu explicar, não é que a gente não precisa fazer nunca o que a gente não gosta. Tem vezes que a gente tem que fazer tarefas todos os dias da nossa vida, a gente tem coisas que a gente faz que a gente não gosta. Porém, a gente não precisa se pôr em situações de coisas desnecessárias. Se eu não me dou bem agulhando as pessoas, por que eu vou me estressar nisso? Então, ressignifico e mudo a rota. A nossa vida não é escrita numa pedra. Nossa vida ela é mutável. Se você está numa profissão e essa profissão te deixa absurdamente estressado, por que você vai continuar nela? Então, tudo isso nós vamos chegar um dia no papo dessa parte. Tá bom? Por enquanto, a gente está hoje nos empoderando. Isso tem a ver com empoderar, né? Você está empoderando o tratamento, você está vendo o que te faz mal. Você está entendendo o que te faz mal e tentando ressignificar isso. Lógico que isso é todo um processo, não é tão simples assim, porém dá para ser feito.